E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área. Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje iremos dar continuidade à nossa série de renderização. Espero que você goste desse vídeo. O que eu te peço é que compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que o máximo de pessoa possa se beneficiar com esse conteúdo. Então espero que goste do conteúdo e vamos para o vídeo. Eu quero falar um pouco sobre como é o meu processo de renderização, por onde eu começo, que sequência eu sigo. Geralmente eu começo fazendo a modelagem, já seto a câmera e também já faço uma iluminação prévia. Uma iluminação prévia é uma iluminação onde eu consiga ver as entradas de luz, saída de luz, que seja parecida com a iluminação que eu vou ter no final, mas eu não perco muito tempo nesse processo. É justamente para a gente ter uma prévia dessa iluminação funcionando e também para a gente ver os nossos materiais funcionando. Então eu já começo a fazer os materiais, começo sempre do maior para o menor, do que mais faz diferença para aquela cena, e vou fazendo esses materiais. Alguns materiais que eu vou fazendo, a iluminação que eu setei não dá para ver muito bem a luz se espalhando na superfície desse objeto, desse material. Por isso eu utilizo os HDRIs de preview que já vem no Blender, e tem alguns personalizados que eu gosto de utilizar para ver como os meus materiais estão funcionando. Depois de ter feito todos esses materiais, eu começo a fazer as minhas renderizações de teste. E o que eu vou fazendo nesse teste é avaliando a minha cena e tentando melhorar aquilo que eu estou achando que não está muito legal. E eu também utilizo desse processo para refinar tanto os meus materiais quanto a iluminação, que a gente tinha feito só uma iluminação mais ou menos. Aqui eu utilizo para realmente fazer a minha iluminação final. Depois de gerar inúmeras prévias, eu começo a fazer o meu composite, já me preparando para o render final. Depois de fazer o render final, aí eu só faço a pós-produção e entrego a imagem. E isso já tendo feito toda a parte de mobília, toda a parte de decoração. A decoração eu sempre gosto de deixar por último, porque é um processo que particularmente eu acho chato. Mas eu faço todo esse processo já para fazer o meu render final. Uma coisa que é muito importante que você não se esqueça, falando ainda de modelagem, é deixar os seus vidros sólidos. Eu esqueci de falar isso antes, mas você não pode esquecer de deixar os seus vidros sólidos. Se você faz vidro oco, o que seria um vidro oco? Vou isolar aqui esse objeto, vou selecionar somente essa parte aqui e vou esconder. Pronto. Esse daqui é um vidro e se tiver só essa parte aqui, ó, ele seria oco. Mas na verdade ele não é oco, ele é um vidro espesso. O que pode acontecer se você tiver um vidro oco? A luz, ela bate na superfície do vidro, ela perde velocidade dentro desse vidro, então ela é desviada. Quando ela sai, ela percorre um caminho porque ela é desviada novamente. Já se você tem um vidro oco, essa luz vai ser desviada somente uma vez. E por ser desviada somente uma vez, você vai ficar com os reflexos totalmente esquisitos. E para isso não acontecer, sempre utilize vidro sólido. E é uma questão até muito básica, porque na vida real a gente tem vidros sólidos. E nessa situação aqui, quanto mais você chegar perto da vida real, simulando a vida real, mais real vai ficar a sua cena. E o vidro, ele tem muito disso. Se você deixar ele oco, seria uma situação irreal. Não existe vidro oco na vida real. Até o vidro menos espesso ainda tem uma espessura. Então você também tem que aplicar uma espessura no seu vidro. Vou voltar a visualização aqui de tudo e vou voltar a minha visualização. Agora a gente vai setar as nossas câmeras. Para setar nossas câmeras, eu separei 3 arquivos. Um é para minha câmera, então aqui você consegue ver que tem as câmeras, tem a milimetragem que você vai utilizar em cada uma delas. Você também tem um indicativo de onde vão ficar a iluminação. Aqui vai ter o trilho e aqui também vai ter a iluminação aqui da lateral. E aqui vai ter os nossos pendentes em cima da nossa mesa. E também tem uma terceira imagem onde a gente vai ter a disposição de onde vai ficar os nossos móveis. O que a gente vai levar para o Blender é a nossa de câmera. Se você quiser, você só pode utilizar essa imagem como base, colocar a sua câmera mais ou menos. Ou você pode realmente importar essa imagem lá para o Blender, escalonar, encaixar certinho na nossa modelagem e colocar as câmeras em cima. É isso que eu vou fazer para a gente facilitar o trabalho. Eu vou para o Blender, vou para a visão 7, vou colocar em wireframe, vou tirar a visualização aqui do nosso chão e vou trazer a nossa imagem. Então se você está gostando desse vídeo, não esqueça de conferir o link aqui embaixo da 3DR Class. Lá a gente vai abordar todos esses temas com muito mais profundidade, então não esquece. Importei aqui a nossa imagem, vou rotacionar 90
negativo, ou você poderia clicar em R, 270 graus. Agora a gente vai encaixar essa imagem certinho aqui na nossa modelagem. Pronto, está encaixado. Agora a gente vai criar as nossas câmeras. Vou clicar aqui, Shift A, Camera, ele vai criar uma câmera para mim. Primeira coisa que eu vou fazer é deixar 90 graus. Eu sempre utilizo esse valor no eixo X, porque isso vai fazer com que as nossas linhas verticais sempre fiquem retas. Vou colocar 0 aqui e 0 aqui também. Vou criar uma nova collection, apertando M, e vou dar o nome de câmera. Vou colocar aqui ela bem em cima, aqui para a gente organizar somente as nossas câmeras. Vou colocar 20 milímetros, como a gente viu aqui. Vou posicionar. E agora a gente vai mexer na dimensão dessa imagem. Vou vir aqui em Output Properties. Eu vou utilizar a resolução de 1300 por 1625. Essa é uma resolução que vai ter a proporção de 4:5 e é uma proporção que melhor utiliza a tela do Instagram. Por isso que eu utilizo essa proporção. E eu não utilizo um valor menor porque essa proporção aqui já tem quase a mesma quantidade de pixel do que um Full HD. Na hora de fazer a minha renderização final, essa porcentagem aqui eu vou colocar talvez em 200% até 300%. Isso daqui é mais ou menos o que eu utilizo, tanto para ter uma facilidade se eu precisar cortar essa imagem depois, se eu precisar de algum pedaço pequeno dela, e tanto se eu precisar, sei lá, imprimir alguma coisa que eu precise de resolução, eu não vou ter prejuízo por ter uma imagem pequena. E essa é uma imagem que será versátil para você colocar em diversos lugares, tanto no seu portfólio quanto nas redes sociais, que hoje é muito mais utilizada por celular, por isso é uma proporção muito versátil. Então vou manter isso daqui. Vou voltar aqui e você viu que a nossa câmera está muito baixa. Para essa câmera aqui eu vou utilizar a altura de 1,45 m. Então aqui na transformação no eixo Z eu vou colocar a localização de 1,45 m. Eu utilizo de 1,20 m até 1,45 m. Para imagem de interiores, utilizar mais do que isso, eu tenho uma sensação muito estranha, por isso eu não utilizo. Mas você pode utilizar aí caso você goste da estética. Aqui você vê que tem alguns objetos que estão na frente da minha câmera. A gente vai solucionar isso vindo aqui em Camera Properties e aqui você vai ter um clip. O que é esse clipe? Esse clipe ele vai decidir até onde a minha câmera vai ver essa imagem e até onde ela vai começar a ver a minha imagem. Então vai ser uma faixa de visualização. Aqui o meu clipe Start, que é quando que ele vai começar a ver os meus objetos, eu vou colocar 0,3. Então você consegue perceber que ele já tirou os meus objetos na frente. Isso é porque a minha câmera não vê nenhum objeto com a distância menor do que 0,3 metros. Agora a gente vai setar a nossa outra câmera. O que eu posso fazer? Eu posso duplicar essa câmera aqui. Então eu vou apertar Shift D. Vou entrar no modo de visualização do topo, apertando 7. Vou apertar G, Y, para ela ficar mais ou menos alinhada. Vou apertar R, 180. E aqui, como a nossa câmera já tem uma milimetragem de 30 milímetros, eu vou colocar 30 milímetros. Onde começa a câmera, eu vou alinhar aqui, ó. Então eu vou apertar G, Y e vou pegar a minha câmera e começar aqui. Pronto. Agora a gente vai para a visualização dessa câmera. Para vir para a visualização dessa câmera, eu tenho que apertar Ctrl 0. Para você entrar na visão da câmera é só apertar 0. E também tem o truque que você pode vir aqui, ó, setar a sua visualização. Por exemplo, eu quero essa visualização aqui. Eu posso apertar Ctrl Alt 0, que ele vai trazer a minha câmera selecionada ou a câmera ativa para a visualização que eu tinha na minha viewport. Vou apertar Ctrl Z para a gente voltar para a nossa visualização. E aqui, novamente, a gente tem um objeto na frente da minha câmera. Agora esse objeto está aparecendo na frente da minha câmera porque ele tem uma distância superior a 0,3 metros. Para a gente corrigir isso, a gente pode reajustar esse valor. Nos meus testes, o valor reajustado é de 1,61 metros. Aqui não ficou muito preciso, aí então a gente coloca um pouquinho mais,
que ele já tira a visualização desses objetos que estão atrapalhando a nossa visualização. Só vou fazer alguns ajustes aqui. Primeiro ajuste é que eu estou achando que tem chão demais. E eu não gosto de ter chão demais, eu até prefiro ter mais teto do que chão. E para isso eu vou utilizar o Shift. O Shift ele vai fazer a mudança no eixo Y e no eixo X sem mudar a perspectiva. Ele vai manter a perspectiva, então você vai poder transicionar entre o eixo Y e entre o eixo X sem que a sua perspectiva seja afetada. Vou colocar aqui 0,41 e vou vir aqui em Object Properties e vou trocar de 0.45 para 0.3. Você percebe agora que o meu centro de imagem está bem posicionado, quase no centro da minha câmera. Agora a gente vai fazer a nossa iluminação. Vou começar pela iluminação natural e depois a gente vai fazer a nossa iluminação artificial e fazer o balanço entre as duas. Vou voltar aqui à visualização do nosso piso. Vou colocar essa imagenzinha aqui em uma layer diferente e vou tirar a visualização dela, que a gente não precisa mais dela agora. Quando a gente precisar, a gente volta a visualização. Vou vir aqui para Shading, vou entrar na visão da câmera apertando o número 0. Para a gente fazer a nossa iluminação natural, tem diversas formas de você fazer isso. A que eu vou utilizar hoje é o Sky Test, que é uma forma muito leve de você fazer essa iluminação e também muito versátil, porque com um node só, com várias configurações, você consegue ter diversos tipos de iluminação. Uma desvantagem de você utilizar o Sky Test é porque ele não vem com BG, então você vai ter que procurar um BG externo. Dá um trabalhinho mais, mas só que o resultado fica muito legal. A gente pode vir aqui em World Properties, se você já não tiver com essa aba ativada, você vai vir aqui, Surface, e você vai ter uma aba chamada Color. Nessa bolinha amarela, você pode apertar S, que ele automaticamente vai criar o seu World. Só vir aqui para o modo World, que ele já vai criar um Sky Texture. Ou você pode fazer isso de forma manual, que apertando Shift A, vai vir Texture, Sky Texture. Conectou aqui. Pronto, ele já criou um Sky Texture aqui para você. Se a gente entrar no modo de visualização do Cycles, a gente já consegue ver a diferença. Eu vou limitar aqui a minha renderização somente para a área da minha câmera, apertando Ctrl B, vou clicar aqui fora e arrastar até o outro lado, que ele já limita aqui a minha renderização somente para a área da minha câmera, e vou colocar no modo de visualização do Cycles. Lembrando que ele está com essa iluminação aqui porque a gente está utilizando o HDRI de Preview. A gente precisa desabilitar o HDRI de Preview. Então a gente já consegue ver a nossa iluminação funcionando aqui, mas ainda não está do jeito que a gente quer. Antes da gente fazer do jeito que a gente quer, eu preciso primeiro analisar a nossa referência. Para isso eu vou mostrar como foi feita a minha análise dessa referência, para depois explicar por que eu utilizei cada configuração que eu utilizei, isso visando chegar no resultado o mais próximo possível da minha referência. Então eu vou tirar aqui do meu modo de visualização aqui do Cycles, vou voltar para o Eevee e vou mostrar aqui a minha referência. Então você já está conseguindo ver a minha referência aqui. Você olhando essa referência aí, ao primeiro ponto você acha que é uma iluminação nublada, algo desse tipo. Mas não se engane, não está nada nublado. O sol está totalmente alpino aqui, como você consegue ver aqui nesse prédio, e também na parte de baixo aqui da minha janela. O que está acontecendo é que o sol está de um lado oposto da nossa janela principal, por isso que ele não entra diretamente na minha imagem. O que entra diretamente na minha imagem é a minha atmosfera. O sol está forte, a minha atmosfera está clara, logo entra essa luz da atmosfera na minha cena. E posteriormente é feita uma compensação na exposição da minha câmera, o quanto que ela vai receber de luz. E é exatamente isso que a gente vai tentar simular. Um sol direto, mas só que numa rotação que não pegue diretamente na minha janela, uma atmosfera bem clara e também uma exposição de luz maior na minha cena. Eu vou colocar os valores aqui primeiro, explicando cada um deles, e depois vou mostrar o resultado. A primeira coisa, eu vou deixar o meu sol exatamente como está, porque eu quero um sol com as sombras bem delineadas. Se eu colocar um valor maior aqui, o sol vai ficar maior. E tem uma relação entre tamanho da fonte de luz e a suavização das minhas sombras. Quanto maior a minha fonte de luz, mais suave é as minhas sombras e a minha luz. Por isso que em dias nublados, a sua iluminação fica totalmente
totalmente difusa. E essa iluminação difusa é muito simples de trabalhar. Já a iluminação com o meu sol delineado é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai utilizar ela. A minha intensidade do sol eu vou colocar 0,010. Eu quero uma intensidade bem baixa, porque onde o sol pega diretamente eu não quero que ali perca informação. Vou colocar a elevação do meu sol em 80, que é quase meio-dia. A minha rotação do sol eu vou colocar 330, que é mais ou menos dessa lateral aqui, como a gente viu aqui na nossa referência. Você consegue perceber pelo prédio mais ou menos onde o sol está, e a gente precisa colocar mais ou menos onde ele está também. As minhas partículas de ar eu vou deixar em 1. Dust eu vou colocar em 2, que é o nível de poluição, o nível de partículas de poeira que tem na nossa atmosfera. Eu posso até alterar o meu nível de ar para 1.5 se eu quiser. Isso vai deixar a minha iluminação um pouquinho mais amarelada. E o meu ozônio eu vou colocar em 2, porque nessa cena aqui, geralmente eu coloco o ozônio em 10, mas nessa cena aqui tem uma excedência muito grande de azul. E agora a gente vai ver como está ficando o resultado agora no Cycles. Eu vou ligar aqui o meu denoise somente da viewport. O denoise também do render tá ligado, mas a gente vai desligar e colocar no node depois, ou a gente pode até deixar ele ligado. Alterando aqui o meu denoise, agora eu vou alterar a quantidade de simples que eu quero nessa imagem para ela ficar um pouquinho mais limpa e a gente conseguir ter um pouquinho mais de informação. Você conseguiu perceber que a nossa iluminação está bem escura? A gente vai precisar tanto mexer na força da nossa atmosfera quanto da força da nossa exposição de luz. Para a gente mexer na força da atmosfera e ter sombras mais claras, ter essa atmosfera com uma força maior, a gente vai mexer aqui no Strange do nosso background. Esse daqui eu vou utilizar o valor de 3.5, que é um valor que eu já testei antes. Para você chegar nesses valores, você vai precisar fazer as suas renderizações de teste. Você vai lá, renderiza com 1, você viu que tá fraco, você coloca 2, vê se tá legal ou não. Se não estiver legal, você aumenta ou diminui, e isso você vai chegando no resultado o melhor possível. Vou colocar aqui 3,5. Se eu voltar aqui a nossa renderização, você já consegue ver que ficou muito mais claro. E isso ficou porque a gente mexeu na força da nossa atmosfera. Agora o que a gente vai fazer é mexer na nossa exposição. O que seria essa exposição? Na câmera tem vários jeitos de você chegar numa exposição correta. E uma delas é você deixar a câmera mais tempo captando a luz. Aqui no Blender a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. A gente vai aumentar essa exposição. É como se a gente estivesse expondo a nossa câmera com um tempo maior de luz, então ele vai captar mais luz. Captando mais luz, a gente tem uma renderização mais clara. Então vou vir aqui em Color Management, aqui em Render Properties, é a última opção. Vou vir em Color Management e vou colocar uma exposição maior. A exposição que eu vou colocar está no valor de 3. E agora você pode achar que está claro demais. E isso é porque a gente ainda não fez o nosso background. A gente não colocou o nosso background. Por isso que ficou muito claro. Outra coisa que você pode fazer é balancear entre o strange do meu background. Então, sei lá, colocar um 4 aqui e colocar, sei lá, 2,5, e você também pode fazer esse balanço de luz dessa forma. O que a gente precisa fazer agora é o nosso background. A gente vai configurar o nosso background. Posteriormente eu vou mostrar o antes e o depois de você utilizar o background e de você não utilizar o background. Agora só vamos ver como ficou esses novos valores aqui. Vou tirar a pausa aqui da nossa renderização. Ficou ok a nossa iluminação, vou manter essa forma. Caso a gente precise mudar isso posteriormente, a gente muda lá na frente. Para a gente criar o nosso background, eu vou criar primeiro um cilindro. Vou vir aqui em Shift A, vou vir aqui em cilindro. A gente já pode criar o nosso cilindro sem esse topo aqui, então vou criar ele já sem o topo. Pronto, ele já ficou sem o topo. E a minha quantidade de vértices eu vou colocar em 48 para ele ficar com uma maior quantidade de vértices. Assim eu vou ter um círculo mais bem feito. Então eu vou voltar aqui e vou colocar ele no centro. Para a gente colocar no centro, a gente precisa tirar esse cursor 3D daqui. Vou apertar Shift C para a gente tirar o nosso cursor 3D e vou apertar Shift S. O que esse Shift S vai fazer? Ele vai meio que fazer um snap do meu objeto com alguma característica aqui dentro da minha cena. A característica que eu quero fazer o snap do meu objeto é em relação ao meu cursor.
Para isso eu vou utilizar a opção Select to Cursor. Então ele vai pegar o que está selecionado e vai levar para o cursor. Pronto, ele já levou aqui para o meio da minha cena. Vou alterar aqui as minhas dimensões. Para isso eu vou ativar a Sidebar, apertando N. E as minhas dimensões vai ser o seguinte. Na X e Y eu vou colocar 30,8 e na Z eu vou colocar 11,4. Pronto, ele vai ficar desse tamanho aqui, grandão aqui na minha cena. Na minha localização eu vou colocar 1,58 aqui na dimensão Z. Se a gente precisar mexer no eixo X ou Y, a gente muda posteriormente. Vou dar um Shade Smooth e agora a gente vai utilizar a nossa imagem de background. Vou pegar aqui a minha imagem para colocar no BG, mas antes eu vou mudar de World para Object, colocar no modo de visualização do Eevee para a gente ver essa imagem sendo aplicada. Vou criar um novo material, vou vir aqui em BG. Você também vai receber essas pastas tudinho aqui. Vou colocar no Color. Ele ficou dessa forma aqui. E também vou colocar no meu Emitter, porque ele precisa emitir luz, senão vai ficar totalmente esquisito. Então é sempre importante que você ative o Emitter também. Agora a gente precisa corrigir esse UV. Vou vir aqui em UV Editor, colocar no modo de visualização do Eevee. E agora a gente só vai crescer para os lados. Ó. Outra coisa que você pode fazer também, ó, entrar no modo da sua câmera, entrar na visão da sua câmera, desativar as janelas, que aqui você vai ver mais ou menos como que tá ficando o seu BG. Vou deixar um pouquinho maior e vou tentar esconder esse corte aqui, ó. Porque essa imagem ela tem uma costura e logo ela não se encaixa direito. Então eu preciso tentar encaixar isso da melhor forma possível, ó. Vou tentar deixar aqui atrás dessa parede aqui. A costura já ficou atrás da minha parede e é mais ou menos dessa forma que eu quero. Pelo que eu percebi aqui, esse objeto está muito próximo da minha cena. Eu quero deixar ele mais longe, então mostrar mais céu. Para isso, vou vir aqui no modo de edição, vou abrir uma nova aba. Vou vir aqui na visualização 7, colocar em Wireframe e vou mover aqui, ó. Ó, tá aparecendo essa pontinha aqui, mas posteriormente a gente vai arrumar isso daqui fazendo alguma modelagem aqui. Então tá legal aqui. Então eu já tô mostrando muito mais céu. Vou diminuir um pouquinho. Pronto. Coloquei meu horizonte mais ou menos aqui no meio da minha câmera. Agora a gente vai voltar para o shading de novo. Vou mudar para a visualização dos cycles. A gente consegue perceber aí que fez bastante diferença o nosso BG. Eu vou mostrar uma imagem onde vai ter a imagem sem BG e do outro lado vai ter a imagem com BG. Você consegue ver a diferença. Mas ainda a gente não terminou com o nosso BG. Ele ainda está mandando muito azul para minha cena e eu não quero esse azul e também não quero esse BG muito saturado. Para isso eu vou utilizar o Gamma para fazer esse ajuste aqui no meu BG. Então é bem simples fazer isso daqui. Vou apertar Shift, botão direito do mouse, clique e arrasto, ele vai juntar aqui. Então não vou precisar colocar um Gamma nessas duas áreas aqui, eu só boto em uma, já serve para as duas. Shift A, Color, Gamma e vou colocar um Gamma de 0.9. Então não é coisa boba. 0.9, ele já fica muito mais perto do branco e também menos saturado. Perde um pouquinho mais de cor e menos saturado. E isso na vida real acontece. Quando você tira uma foto, por ter uma exposição diferente entre o interior e o exterior geralmente fica muito mais exposto do que o interior. E também, quanto mais longe esse BG está, quanto mais longe esse horizonte está, menos saturado ele fica. Então não tem muito sentido o seu BG ser muito saturado, porque na vida real ele fica menos saturado dependendo da distância. Então aqui é a nossa imagem com o BG antigo e agora o BG corrigido. Tem uma diferença, mas é bem pouca, mas é uma diferença que vai deixar o nosso render ainda mais legal. A nossa iluminação está quase pronta, já está na reta final. O que a gente vai fazer agora é só corrigir a exposição agora do nosso BG, da nossa iluminação, porque a gente colocou um BG na frente, mas ainda tem muita influência do BG da nossa iluminação, do meu Sky Texture. Para isso eu vou fazer uma correção bem rápida e bem simples na nossa cena.
Vou trocar aqui de Object para World. Você vê que ele tem uma exposição de 4 aqui no Strand de 4, então ele deixa bem claro a nossa cena e isso é refletido diretamente nos nossos reflexos. Quando o chão reflete a área externa, ele vai ficar com um reflexo bem mais claro porque o nosso background está claro. Quando o nosso teto reflete a área de fora, ele também vai ter essa influência. Para a gente corrigir um pouco disso, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha iluminação direta com a minha iluminação de reflexo, o que vai ser refletido. E o que vai ser refletido vai ser um valor e a minha iluminação direta vai ser outro valor. Para isso eu vou pegar o meu Sky Texture e o meu background, vou levar para cá e vou duplicar com Shift D. Com Ctrl Shift, botão direito, clica, arrasta, eu vou criar um mix, ele vai fazer um mix shader aqui. Vou apertar Shift A, vou vir aqui em Input e vou colocar em Lighter Path. Agora eu poderia fazer simplesmente em câmera. Se eu colocar somente a câmera, o que eu queria fazer? Ele ia dividir esses dois valores. Eu vou colocar um valor menor aqui embaixo, então eu vou colocar 1. E como aqui vai ser só o meu BG, eu vou aumentar mais o meu ozônio. Vou colocar 2.5. Eu posso até diminuir um pouco esse ozônio aqui, colocar em 1 e colocar isso em 2. Vamos testar. Se não der certo, a gente volta para o valor anterior. Então o que acontece? Ele vai diferenciar. A câmera vai ver uma coisa, a minha cena vai sofrer influência de outra. A minha cena vai sofrer influência desse primeiro aqui e a minha câmera só vai ver esse outro aqui, mas ainda não está completo. Eu quero que os meus reflexos também vejam esse outro valor aqui. Para isso eu vou apertar Shift A, vou vir em Convert, Math, vou conectar aqui e vou conectar o Gloss Ray. Pronto, agora tanto a minha câmera quanto os reflexos vê esse outro valor aqui. Aqui na tela está o meu antigo BG e do outro lado está o BG que a gente acabou de configurar. Mas antes da gente partir para nossa iluminação artificial, eu fiz algumas alterações depois que eu fiz alguns renders de teste, e por isso que é sempre bom você fazer renders de teste, porque assim você consegue polir o máximo possível da sua renderização. Eu cheguei em valores diferentes para ter resultados melhores. Eu vou passar os valores aqui e também vou dizer o porquê que eu fiz dessa forma. No arquivo de base também foi feito algumas alterações, por exemplo, na altura da minha janela aqui, ela estava mais baixa. Então eu aumentei essa janela, a entrada de luz está maior e também fiz uma alteração aqui nesse móvel, somente isso. Mas não se preocupe, assim que você baixar o arquivo base, você terá todas essas alterações. A modificação que a gente irá fazer na nossa iluminação é a seguinte. Aqui a gente tinha colocado uma força no valor de 4, mas esse valor eu não achei suficiente. O objetivo dessa iluminação é iluminar aqui a nossa cena, o nosso ambiente com a iluminação da nossa atmosfera, não é iluminar com o nosso sol diretamente. E para isso a gente precisa ter uma atmosfera muito forte em termos de valor. Esse valor não era tão suficiente. O que a gente tinha feito era aumentar a exposição, mas isso estava gerando um efeito indesejado aqui na nossa cena. E o que eu fiz foi inverter esse balanço de força. Antes a gente estava baseando a nossa iluminação na força da exposição, na quantidade de exposição que a gente adiciona na nossa imagem, e agora eu estou pegando a iluminação e fazendo um balanço mais alto. E assim, com esses novos valores, a gente consegue tirar esses efeitos indesejados que a gente estava tendo na nossa iluminação, alguns pontos estourando, perdendo informação, e a gente preserva mais a nossa cena e ainda equilibra bem a nossa iluminação. Esse valor aqui, 4, eu vou passar para 10, então eu mais do que dupliquei esse valor, e esse valor da exposição de 2.5 eu vou arredondar para 2. Agora, como a gente tem muito mais influência da nossa iluminação, a gente também vai ter o amarelo pregado aqui na nossa cena. Para evitar isso e balancear mais esse balanço de branco, eu vou colocar o valor do ozônio em 6, o meu dust e as partículas de ar eu vou manter 2. Aqui embaixo eu vou colocar o ozônio em 4, dust 2 e a minha partículas de ar também vou colocar 2. E a gente vai alterar somente esses dois valores e também alterar o material do nosso piso. O que estava acontecendo com o material do meu piso? Ele estava ficando com um tom de cinza e estava ficando muito descaracterizado. Eu vou aumentar
a minha saturação no meu piso, diminuir o brilho da minha textura e assim eu vou ter um piso muito mais próximo da minha referência. Então eu vou mudar aqui de World para Object. E só para a gente entender mais ou menos como está funcionando esse material do piso, eu vou dar um maximizar aqui no nosso material e a gente vai entender mais ou menos. Esse daqui é responsável pela nossa cor, está passando por 2 gama. E por que a gente está passando por 2 gama? Porque a gente precisa ter uma intensidade diferente para o nosso Geometry fazer essa randomização. Depois dessa randomização a gente faz um mix com essa cor aqui sólida, assim tirando um pouco dos veios da minha madeira. Então deixando a minha madeira com uma cor mais chapada. Depois de ter feito isso, a gente pega o geral, diminui a luminosidade e também diminui a saturação e assim entrega para o meu base color. Já esse mapa aqui é responsável pela rugosidade do meu material. Ele é um gloss, por isso precisa ser invertido para o Blender conseguir entender ele como roughness. A gente também randomiza 2 valores com power e manda aqui para o roughness. E esse outro aqui é só responsável pelo micro deslocamento no nosso material, que é o bump. A gente fez o valor e ele vai diretamente para o normal. A primeira coisa que eu vou mudar é esse gama, a gente vai deixar ele mais escuro. Então quanto maior o valor, mais saturado e mais escuro vai ficar. Vou colocar 5,5 e o outro eu vou colocar 6,5. Então agora o valor aumentou bastante, então vai ficar muito mais escuro. Aqui também eu vou alterar um pouquinho essa cor. Ela estava com a saturação de 4,4, eu vou arredondar para 5. Então vai ter uma saturação maior nessa cor. E vou aumentar aqui a minha saturação em 0,8, de 0,5 vou passar para 0,8 e vou diminuir a luminosidade de 0,5 para 0,3. Aqui o meu resultado agora vai ser mais escuro e também mais saturado. E é isso que eu quero fazer para chegar o mais próximo da minha referência possível. Aqui na minha rugosidade, aqui é responsável pelo roughness, eu vou aumentar levemente aqui de 1.2 para 1.3 e o meu invert eu vou mudar de 1 para 1.8. Isso vai fazer com que a minha rugosidade tenha menos influência aqui do meu mapa e tendo menos influência do meu mapa, nós iremos ver menos o desenho dos meus veios. E para esconder ainda mais os meus veios da minha madeira, eu vou colocar de 0.1 para 0,01. Então vai ficar mais fraco o deslocamento dos meus veios. Olhando lado a lado a gente consegue ver bastante diferença. Agora a luz está entrando com muito mais facilidade, o reflexo no piso está diferente e quando a gente começar a colocar os nossos objetos e também a nossa iluminação que é mais puxada para o amarelo, aí você vai ver realmente um balanço muito melhor do que se a gente tivesse deixado com as configurações de antes. A gente também consegue ver que na nova imagem a gente consegue ver muito menos os veios da nossa madeira aqui. E isso deixou a nossa imagem muito mais próxima da nossa referência. Então agora a gente realmente está pronto para partir para a iluminação artificial. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixe seu curtir. Se gosta do canal, deixe a sua inscrição também. E a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou!